Bom dia! Hoje é domingo, peço licença para entrar na tua casa, no teu lar, amém? Então vamos estar aí finalizando o nosso estudo no dia de hoje. Feche seus olhos, vamos estar elevando uma oração ao nosso Deus. Paizinho querido, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade. A palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor, em nome de Jesus. E que essa mensagem possa adentrar nos lares de uma forma sobrenatural, Senhor, e poderosa, Senhor. Aonde o Senhor possa estar transformando vidas, aonde o Senhor possa estar curando, aonde o Senhor possa estar libertando, aonde o Senhor possa estar trazendo conhecimento, entendimento da tua palavra. Senhor meu Deus, opera o teu milagre, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, através da tua palavra, Senhor, e através dessa mensagem que será ministrada no dia de hoje. Amém? Então vamos estar dando continuidade. Então eu iniciei o estudo falando sobre o poder do Espírito Santo, né? Iniciei falando sobre o poder do Espírito Santo nas Escrituras. Depois, por segundo, o poder do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, né? E agora nós vamos estar dando continuidade, falando sobre o poder do Espírito Santo sobre os pecadores. Amém? Então, isso inclui todos nós, né? Antes de aceitar a Jesus e todos aqueles que ainda aceitarão a Jesus em todas as gerações futuras, tá? Isso inclui os nossos familiares, os meus familiares, os teus familiares. Inclui aquele indivíduo também que odeia a Bíblia, que odeia Jesus, assim como Paulo, né? Então Paulo, ele se converteu através do poder do Espírito Santo, né? Sobre a vida dele, amém? Então é assim que acontece, o poder do Espírito Santo na vida do pecador, amém? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo revela é que todos nós precisamos de Cristo, bem? Então vamos estar abrindo lá, pegue a tua palavra aí, vamos estar começando aí esse domingo lindo já, meditando na palavra do Senhor através desse devocional. Então abra lá em João, capítulo 16, no versículo 8, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele vier, o Espírito Santo, né? Então, o Senhor Jesus, ele veio e ele convenceu, né? Através do Espírito Santo, e agora é o Espírito Santo quem convence o pecador, amém? Então, do pecado, porque nós somos todos pecadores mesmo, né? Então, é o Espírito Santo quem convence, tá? É Ele quem faz a nossa alma e o nosso espírito se sentir pó, se sentir nada, tá? É Ele, então, Senhor, eu sou pecadora, né? Então nós precisamos realmente entender que nós somos pecadores, né? E que eu não tenho jeito mesmo, né? Mas tem um Deus, tem um Espírito Santo que pode vir sobre a minha vida, né? Eu nasci pecador, né? E muitas pessoas elas pensam dessa forma: ah, eu sou pecador mesmo, não tem jeito, né? Eu fiz uma coisa tão terrível que não tem como, não tem perdão para aquilo que eu fiz. Mas tem sim, que tem o Espírito Santo. E não sou eu, né? Não é um pastor, não é qualquer pessoa, mas é o próprio Espírito Santo quem nos convence do pecado, né? Como diz a palavra, do pecado, da justiça e do juízo, né? Então do pecado porque nós somos pecadores mesmo, né? Então é só o Espírito Santo que é capaz de atravessar as travas, né? As barreiras culturais, religiosas, né? As barreiras, as desculpas que o ser humano dá, né? Para não se arrepender, né? Muitas das vezes a gente fala, Jesus salva, Jesus te ama,
mas a pessoa ela não quer deixar aquela vida, né, de pecado, ela não quer se arrepender, né? Por quê? Porque o arrependimento ele não é algo fácil realmente, né? Às vezes a pessoa está tão acostumada a viver daquela forma, a viver pecando daquela maneira, que para ela aquilo já se tornou algo normal, né? E não é algo normal, né? Então, esse arrependimento, quem convence é o Espírito Santo, né? É obra do Espírito Santo. Então é ele quem convence da justiça, tá? E a justiça, ela é literalmente a justificação de Deus, né? A justificação que Deus fez com aqueles que creem, né? Imputando sobre eles a justiça de Cristo. Então, sobre o pecador é imputado a justiça de Cristo. E recebendo sobre si os nossos pecados. Então, sobre nós é imputado justiça. E os nossos pecados, o Senhor Jesus, ele recebeu naquela cruz do Calvário. Amém? Então, a justiça também é o estabelecimento da justiça de Deus, tá? Para com todos os pecadores que não aceitaram a Cristo. E, portanto, é ele quem convence, tá? O mundo do juízo. Então, quem leva o indivíduo pecador a aceitar a Jesus é o Espírito Santo de Deus. Amém? É só o Espírito Santo quem convence, tá? Não é um ser humano que consegue convencer, mas sim o próprio Espírito Santo, tá? Então, não há salvação sem arrependimento, porque é este o trabalho do Espírito Santo no convencimento. É ele que vai gerar o arrependimento. Então, tudo isso é pelo poder do Espírito Santo, tá? É ele quem vai convencer, tá? É ele quem vai gerar em nós o verdadeiro arrependimento, tá? Porque se não houver o arrependimento, não há remissão de pecados sem arrependimento. Então, a primeira coisa é o ser humano entender e aceitar que ele é pecador e que ele verdadeiramente ele quer mudança. Então, ele quer se arrepender, ele quer mudar os atos dele, ele quer sair daquela morte espiritual para a vida, uma nova vida com o Senhor Jesus, né? Então, isso depende da vontade, não, né? Primeiro do arrependimento. E quem gera esse arrependimento no ser humano é o próprio Espírito Santo. Amém? Então, não há libertação sem arrependimento. Então, você não vai ser liberto das amarras do inimigo se você não se arrepender, tá? Então, se você está debaixo de ódio, de ressentimento, de depressão, de crise de ansiedade, de crise de pânico, se você está amarrado, aprisionado nas garras de Satanás, né? Então, enquanto não houver arrependimento, enquanto você não se arrepender, né, não haverá libertação na tua vida. Então, a libertação, ela só inicia após o arrependimento. Então, o primeiro passo é se colocar e se arrepender. Mas isso também é obra do Espírito Santo. Amém? Então, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Amém? Então, isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 38, diz assim. Vamos lá abrir. Então, como eu tinha falado no estudo anterior, que ali no capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, né, sobre a vida dos apóstolos. E ali o Espírito Santo ele veio como um vento impetuoso, né, e foi derramado sobre eles naquele momento o dom de línguas, né? Línguas de fogo foram derramadas também com a vinda do Espírito Santo, né? E Pedro ali cheio do Espírito Santo, lá no capítulo 2, a partir do versículo 38, Pedro ele começa a pregar, né? Então diz assim lá no versículo 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então Pedro estava cheio da presença do Espírito Santo. Pedro estava cheio. E neste momento ele pregou a palavra de Deus, provavelmente como ele nunca havia pregado. E ali as pessoas ouviram a palavra e elas aceitaram, e quase 3.000 almas se renderam, se arrependeram e se renderam a Jesus e foram batizados imediatamente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então esse foi um milagre tremendo que aconteceu em Pentecostes, né? Então Jesus falou que enviaria lá na Santa Ceia, que enviaria o Consolador, né? E eles estavam ali aguardando a vinda do Espírito Santo. E em Pentecostes, né, no capítulo 2, a palavra de Deus escreve a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Amém? E quando Pedro começa a pregar de forma ousada, cheio, ele estava cheio, porque ele já tinha recebido o Espírito Santo, o dom sobre a vida dele. Ele começa a pregar, né? E o convencimento veio não por ele ser humano, mas pelo próprio poder do Espírito Santo. Pelo próprio poder do Espírito Santo, a palavra foi pregada e as pessoas se arrependeram e aceitaram. O pecador se arrependeu através do Espírito Santo, né? Pedro foi ali um instrumento, Pedro foi um canal, um vaso usado pelo Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então nós, seres humanos, nós nada podemos fazer, porque quem faz todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. O poder está nele. Nós somos apenas aqui o canal, aquele que transmite, só passa e vai. Amém? Então esse é o poder do Espírito Santo na vida do pecador, e agora o poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Então por que eu fiz essa diferenciação, né? Isso é um estudo ao qual eu tenho aí passado a semana toda estudando aí com um grande aí pastor, teólogo, que é o Lamartine, que tem estudos tremendos e muito profundos. Então, essa divisão, por quê? Na vida do crente, nós somos pecadores, sim, mas o que diferencia? Todos nós somos pecadores, mas o que diferencia o poder na vida do pecador? É o Espírito Santo levando o pecador ao arrependimento. Agora, o poder do Espírito Santo na vida do crente, tá? Deixei de ser pecador? Não. Mas eu nasci de novo. Hoje eu sou uma nova criatura, né? Então, eu não deixei instantaneamente de ser pecador, mas, né? Eu nasci novamente, né? Assim, a palavra pecador, ela se refere a alguém que anda em pecado constantemente. Amém? E hoje, nós crentes ainda pecamos, mas nós não devemos viver em pecado, ou pelo menos não deveríamos viver em pecado, como nós vivíamos antes, né? Então, após entregar a nossa vida para Jesus, nós somos uma nova criatura. Então, a nossa vida ela precisa ser mudada, precisa ser transformada. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Então, nós não podemos ter a vida que nós tínhamos antes, né? E não tem como, porque o Espírito Santo ele está em nós, ele testifica no nosso coração. Quando nós pecamos, ele testifica para que a gente se arrependa. Amém? Então, nós somos nova criatura, nós nascemos novamente, né? E é o Senhor Jesus com o seu sangue que limpa os nossos pecados. Então, a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida do crente são 5 etapas, tá? A qual nós passamos e a qual nós vamos ver agora. Então, a primeira etapa, né, do poder do Espírito Santo na vida do crente é a regeneração, tá? Então, isso significa o quê? Um novo nascimento, tá? Nós somos gerados novamente. Então, aquela criatura pecadora, né, que já nasceu em pecado lá, né, que veio, né, dessa maldição hereditária lá do Jardim do Éden, nasceu pecadora. Então agora nós precisamos ter um novo nascimento. Então nós somos gerados novamente, tá? Abra tua palavra lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo. Amém? Então, é isso que o Senhor faz em nossa vida. E foi isso que Jesus, ele falou para Nicodemos, quando Nicodemos perguntou para ele, o que é isso, nascer de novo? Como que a gente nasce de novo? Né? Sendo velho, nós vamos nascer de novo? E ele disse, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então é necessário esse novo nascimento. Então o nascimento da água, então quando nós somos batizados, nós nascemos, nós somos uma nova criatura, né? E nós nascemos também do Espírito. Então além da gente sair da água uma nova pessoa, né? Nós nascemos do Espírito Santo e ele passa a fazer morada em nós, tá? E naquele momento, o nosso nome ele é escrito no livro da vida. E tudo isso porque o Espírito Santo é quem transforma a nossa natureza pecadora. É isso que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele transforma a nossa natureza pecadora. Amém? Então, primeira coisa, regeneração. Segunda coisa, batismo no Espírito Santo. Tá? Então, nós descemos as águas, nós fomos regenerados, nós fomos lavados. E agora nós precisamos receber o batismo no Espírito Santo. Tá? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, 13. Diz assim a palavra. Pois que um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Então esse texto ele está dizendo que o batismo do Espírito Santo não é somente aquela experiência de empoderamento que muita gente pensa. Então, eu recebi o Espírito Santo, eu posso ser batizada instantaneamente, como foi em Pentecostes, que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e eles já foram batizados ali, né, com línguas de fogo. Pode acontecer? Pode, esse empoderamento, esse mover, pode, mas nem sempre acontece. Então isso não quer dizer que se você não tem o dom de línguas, você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, né? Você recebeu o Espírito Santo. Amém? Quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, desceu as águas, o Espírito Santo ele já passa a fazer morada na tua vida, tá? Então, o batismo, que o texto está dizendo é que o batismo do Espírito Santo não é aquela experiência, né, do empoderamento, mas o batismo com o Espírito Santo, na verdade, segundo as Escrituras, é a inserção do crente no corpo, porque aqui diz, né? Pois que um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou quer livres, né? Então, segundo a Escritura, é a inserção do crente no corpo de Cristo, tá? Ou seja, é quando nós somos inseridos numa igreja local como membros, tá? Então, o batismo do Espírito Santo é algo sobrenatural. Mas naquele momento em que você aceitou Jesus, você desceu as águas, você já é inserido no corpo de membros de uma igreja, de uma denominação, né? A qual você se inseriu ali ou você se adaptou. Então, ali que você vai permanecer no corpo de Cristo, porque a congregação, a igreja em si, é o corpo do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo. Amém? Terceiro, então, primeiro, a regeneração. Segundo, o batismo com o Espírito Santo. Terceiro, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Então, ali o Espírito Santo passa a fazer morada. Amém? Então, como foi com o Senhor Jesus? Ele imergiu nas águas, ele foi batizado. E quando ele voltou, veio o Espírito Santo como pomba sobre ele. Amém? Então é isso que acontece na nossa vida. Por isso que o batismo é tão importante, porque ele é um compromisso que você assume com o Senhor Jesus. Por mais que você tenha aceitado com ele a necessidade de descer as águas, ali o compromisso, né? Ali é selado o compromisso. Então ali você já, quando você emerge das águas como uma nova criatura, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. Amém? Em Efésios 1:3 diz assim a palavra: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então tudo é, né? Imergiu das águas, o Espírito Santo passa a habitar no crente. O crente ele é selado com o Espírito Santo, ou seja, você passa a ser propriedade do Deus vivo. Né? Você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. O inimigo não pode te tocar. Amém? Ele não pode mais habitar ali onde ele habitava, porque agora é morada de Deus, do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, amém? E o quinto, o Espírito Santo
nos torna plenos, quer se tornar pleno. É ser cheio da presença dele. Isso pode ser tudo instantaneamente, como foi em Pentecostes? Pode, né? E você já ser cheio naquele momento, e já sentir, já receber o dom. Mas às vezes isso é gradativo. Mas o Espírito Santo já está habitando em você. Então você foi regenerado, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele já passa a fazer morada em você, você já é selado por ele e depois você é cheio. Amém? Então vamos abrir lá em Efésios 5:8. Diz assim, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo, o que ele está dizendo? Que em vez de você se embriagar com bebida, com álcool, a qual você vai perder controle de você mesmo, você vai fazer coisas que jamais você faria se você estivesse sóbrio, que você não beba, que você não se embriague com álcool, mas que você se encha do Espírito Santo, porque daí é ele quem vai ter domínio sobre você, sobre a tua vida. E ele, o Espírito Santo, ele é perfeito em tudo que ele faz. E quando nós nos enchemos e quando ele tem domínio da nossa vida, tudo que ele faz é perfeito. Amém? Tudo que o Senhor faz na nossa vida é para o nosso bem e é com perfeição. Então que nós possamos, como crentes do Senhor, né? Que a gente possa ser cheio, porque quando a gente é cheio, o poder de Deus é sobre a vida do crente, o poder do Espírito Santo é sobre a vida do crente. E nós somos cheios, não de nós mesmos, porque nós nada podemos fazer, mas cheios da glória e do poder de um Deus Todo-Poderoso, que vem sobre nós através do Espírito Santo. Amém? Se você continuar lendo ali, né? Efésios 5:18, no 19, no 20 e no 21, Paulo ele diz assim: como é que nós podemos nos encher do Espírito Santo? Amém? Então, como que nós podemos nos encher? Falando através de salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, né? Dando graças a Deus por tudo, né? Ao nosso Deus, ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, para que a gente possa ser cheio, nós precisamos, né? Meditar na palavra, né? E a palavra, ela tem que ser falada todos os dias, ela tem que ser cantada através de louvores. Então, os salmos eles são cânticos, né? Então, o povo judeu, eles cantavam os salmos, né? Os salmos eram os louvores da época, amém? Hoje nós fazemos louvores baseados na palavra, mas naquela época eles só utilizavam os salmos como louvores, como cânticos a Deus, amém? Então, para que a gente possa ser cheio a cada dia mais e mais, a palavra é viva, nós precisamos entoar louvores, nós precisamos agradecer a esse Deus, nós precisamos amar a Deus de coração, sabe? Não querer Deus na nossa vida porque Ele pode nos dar algo, que Ele pode nos dar um carro, Ele pode nos dar uma casa. Não, nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez, pelo que o Filho dele fez naquela cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? E vamos estar adorando a Deus aí com esse louvor tremendo, amém? Nesse domingo, que nós possamos nos encher agora com a presença de Deus através desse louvor. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Só um pouquinho aqui que deu. Tu provês o fogo e o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Oh, pede para Deus te encher nesse momento. Oh, aleluias. Enche-me. Tu provês o fogo
derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Aleluia! Que você possa transbordar nesse domingo da glória e da presença desse Deus vivo. Se encha a cada dia mais e mais da presença viva, do poder do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo, comenta, amém? Curte, se inscreve no canal, amém? E seja um evangelista da palavra de Deus, amém? Tenha um domingo grandemente abençoado e até semana que vem.